A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 8, com o seguinte tema: Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. As emoções e os sentimentos estão presentes nas experiências humanas o tempo todo. É impossível dissociar razão, sentimentos e vontade, visto que ambos pertencem à alma e foram planejados para funcionar em conjunto. Em um tempo marcado por crises emocionais, precisamos entender a obra do Espírito Santo a nosso favor, nos dando suporte e o fortalecimento na administração do nosso mundo interior. De acordo com a Bíblia, é totalmente possível viver uma vida emocional equilibrada e livre de temores. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Salmo 40, verso 1 a 5. Aí está um quadro perfeito de uma pessoa com emoções saudáveis, transformadas e abençoado por Deus. Ponto de número 1. O homem um ser afetivo. Propósitos do estudo. O crescente agravamento da crise de saúde mental no mundo tem despertado os especialistas para um debate mais profundo da questão. A depressão e a ansiedade são problemas de saúde mental globais que afetam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, com índices que vêm crescendo significativamente, principalmente após a pandemia da Covid-19. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade com 9,3% da população afetada, enquanto a depressão é a principal causa de incapacidade e a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A pandemia da Covid-19 causou um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo, devido ao estresse e ao isolamento social. O grande desafio agora é a reconquista da saúde mental para cerca de 11% da população mundial. Saúde mental é um estado de bem-estar que permite às pessoas lidarem com o estresse, serem produtivas e contribuírem para a sociedade. Saúde mental não significa ausência de problemas, mas sim a capacidade de enfrentar desafios e também abrange o bem-estar emocional, psicológico e social. É fundamental para a saúde integral, afetando como pensamos, sentimos e agimos, e é tão importante quanto a saúde física. O que envolve a saúde mental? Primeiro, envolve o bem-estar emocional por meio da administração correta dos sentimentos e das emoções. Segundo, envolve as habilidades pessoais através do desenvolvimento das aptidões e do reconhecimento de valor próprio. Terceiro, envolve o lidar com o estresse por meio da capacitação para o enfrentamento das adversidades da vida cotidiana. Quarto, envolve a produtividade, ou seja, a boa condição para trabalhar e ser produtivo. E quinto, envolve a contribuição social através de uma participação ativa e contributiva para a comunidade. Como temos ressaltado, é necessário compreendermos à luz da palavra de Deus o que são emoções e sentimentos e como podemos pensar e sentir com relação a esses fenômenos da alma. Nada em nós pode estar fora do propósito de amar a Deus, de servi-lo e de adorá-lo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento, Marcos 12:30. Afetividade, emoções e sentimentos. Afetividade é a capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Por meio da afetividade, demonstramos carinho, afeição e cuidado por meio de gestos, palavras e atitudes. Demonstramos empatia pelos outros
e cuidamos das pessoas com quem relacionamos. Agimos com ética e responsabilidade, respeitando os limites próprios e alheios, cumprindo o que prometemos em termos de sentimentos e compromissos. A afetividade é capaz de criar laços fortes de amizade com outras pessoas, sem qualquer conotação de interesse conjugal. Um exemplo bíblico desse forte elo afetivo é o de Davi e Jonatas. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. A amizade entre Davi e Jonatas é retratada como uma aliança de lealdade comparável a um compromisso de alma. Jonatas defendeu Davi mesmo contra seu próprio pai, reconhecendo que Davi era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. A Bíblia deixa claro que esse processo de sentimentos e emoções envolve todo o nosso homem interior, alma e espírito, afetando também o nosso corpo. Podemos entender melhor assim. As emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Os sentimentos são mais duradouros. Eles nascem das emoções e permanecem por mais tempo. O salmista sentiu grande emoção quando alguém o convidou para o culto ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Paulo sentia contínua tristeza e dor no coração por causa da incredulidade de Israel. Ele disse, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Romanos 9:2. Basicamente, essa é a diferença entre emoção e sentimento. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e nossos sentimentos, por meio do equilíbrio, através da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo em nossa vida. E não podemos ser insensíveis emocionalmente diante de momentos de alegria e exultação, porque isso seria muito negativo, principalmente em nossas relações com a família, com os irmãos em Cristo e nas celebrações ao Senhor. Paulo escreveu, às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Segundo aos Coríntios 6, de 10 a 13, na versão linguagem hoje. A Bíblia recomenda uma atitude de grande alegria no culto ao Senhor. A Bíblia diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Por outro lado, não podemos viver apenas de excessivas emoções. Ao justo também é recomendado que viva pela fé. Porquanto, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Principais afetos. O psicólogo Paul Ekman enumerou 6 emoções básicas universais. Número 1, alegria, um estado de contentamento e felicidade. 2, tristeza, um estado de desapontamento e perda. 3, medo, um estado de alerta em resposta a uma ameaça. 4, raiva, um estado de revolta diante de uma injustiça ou de um obstáculo indesejável. 5, surpresa, reação de espanto diante de algo inesperado. 6, nojo, rejeição diante de algo moralmente repulsivo ou fisicamente repulsivo. Posteriormente, Ekman expandiu a lista para incluir outras 3 emoções, a vergonha, o orgulho e a satisfação. Vemos várias dessas emoções claramente expressas por meio do primeiro casal. Vejamos. Primeiro, Adão ficou surpreso e expressou alegria ao contemplar Eva. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Segundo,
A emoção de Adão se tornou num sentimento prazeroso e feliz durante a sua convivência com Eva. A Bíblia diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Terceiro, dentre as reações externas imediatas ao pecado, ocorreram a percepção da nudez, a tentativa de cobrir o corpo com as folhas de figueira. Está escrito: então foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, Gênesis 3:7. Quarto, depois do pecado, o casal experimentou vergonha e medo, duas emoções negativas e desagradáveis. E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quinto, a tristeza e a dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Está escrito: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Gênesis 3,16. E Adão disse: maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3,17. A tragédia da expulsão do Éden também causou grande, profunda frustração e angústia naquele casal. A Bíblia diz que o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3:23. Inveja, ira e ódio. Emoções e sentimentos negativos são facilmente observados na experiência dos ímpios. O exemplo disso é a vida de Caim. Caim irou-se fortemente quando a sua oferta foi rejeitada. Mas para Caim, para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Gênesis 4:5. Segundo, mesmo advertido por Deus, Caim permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4:6-7. Caim dirigiu seu ódio contra seu irmão Abel e o matou. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. Outros sentimentos negativos, como culpa, medo, o acompanhariam por toda a sua vida. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Se as emoções negativas não forem rejeitadas, elas nos consumirão. A Bíblia diz: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, 8 e 9. Ponto de número 2. Emoções, experiência e controle, reação e decisão. Além das emoções e sentimentos, o homem também foi dotado de reações instintivas para sua autodefesa e sobrevivência em um mundo hostil. Por exemplo, o instinto da autopreservação foi dado ao homem na criação, que é a vontade de comer. Essa vontade é instintiva e aponta para a necessidade da manutenção da vida. Segundo, o instinto da autoproteção, que diz respeito às ações involuntárias para proteger o corpo, a mente, os olhos, diante de perigos externos iminentes. Terceiro, temos o instinto da reprodução. Está ligado ao desejo sexual. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Quarto, temos o instinto de domínio, diz respeito ao exercício da liderança e das responsabilidades sociais. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim,
não constitui um pecado em si mesma, mas é responsabilidade nossa de decidir como agir diante de uma reação emocional. Por exemplo, o instinto da autopreservação não pode nos levar à gula, que é pecado, Gálatas 5:21. O instinto da reprodução não pode nos conduzir à prostituição, também é pecado, Hebreus 13:4. E o instinto da autoproteção não pode ser uma concessão para a ira. A ira é uma experiência emocional que deve ser rejeitada e jamais cultivada. Paulo escreveu: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios 4:31. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3:8. Portanto, não existe nenhuma concessão para o cristão alimentar emoções ruins como a ira. É necessário que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, versos 22 a 24. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma alguma seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser sintomas de padrões pecaminosos enraizados no coração. Uma pessoa propensa ao domínio contínuo dessas más emoções precisa de uma experiência mais profunda com Deus. Em alguns casos, precisa mesmo de uma libertação espiritual para romper o seu vínculo com o poder do pecado, porque a Bíblia diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e nos leve a transgressões. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assim orei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, 13, 14. O aspecto positivo das emoções. Certas emoções são desagradáveis, mas necessárias. O medo, por exemplo. Quando sentimos medo, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, que é o hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou para a fuga. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, em ação, totalmente vulnerável. Nossas emoções, portanto, podem ser direcionadas para o bem ou para o mal. O próprio Senhor Jesus Cristo, como homem pleno, manifestou várias emoções durante o seu ministério terreno sem pecado. Vamos ver algumas emoções de Cristo. Primeiro, alegria. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João 15:11. Segundo, tristeza. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. 3, pavor. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Marcos 14:33. Quarto, surpresa. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Lucas 7, verso 9. Quinto, indignação. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Marcos 3:5. Sexto, a ira. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21:12. Solidão. Jesus teve solidão. Esta emoção que parece tão humana, mas ele também a sentiu. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Comoção e choro.
Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. João 11, 33 e 35. Ponto de número 3. Sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. É perigoso confiar nas técnicas psicológicas ou nos discursos de autoajuda para resolver os conflitos emocionais, uma vez que muitos de seus mestres, não raro, nos surpreendem com seus próprios fracassos. No campo das emoções e dos sentimentos não existem técnicas totalmente suficientes para geri-las ou curá-las. Mesmo que alguns tratamentos possam ajudar, sabemos que somente Deus, o Criador das emoções, pode compreendê-las e curá-las completamente. Disse o Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. A morte de Cristo está intrinsecamente ligada à cura emocional na teologia cristã, pois é vista como fundamento do perdão e da reconciliação com Deus e da superação da dor e do sofrimento. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. A morte de Cristo, o consolo do Espírito Santo, e a comunhão dos santos tem uma ação terapêutica muito eficaz sobre o nosso mundo emocional. A fé no sacrifício expiatório de Cristo nos oferece a base para a restauração interior e para a esperança da vida eterna. De acordo com Paulo, não precisamos estar angustiados, desesperados, desamparados ou destruídos. Ele escreveu: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, segundo aos Coríntios 4, de 9 a 12. Todos os dias verifica-se um milagre na vida do salvo. A morte e a vida de Jesus repetem-se diariamente em nós. E se o Espírito daquele que dos mortos restou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos restou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Centenas de anos atrás, o pregador Charles Spurgeon disse: nosso Deus tornará o fardo mais leve ou as nossas costas mais fortes. Diminuirá a necessidade ou aumentará o suprimento. Esta é a grande verdade. Obediência, humildade e oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Toda a obra da cura emocional pertence a Deus. Mas existem alguns passos práticos que nós podemos dar em direção à conquista de uma vida emocional saudável. Por exemplo, primeiro, busque conhecer a si mesmo. A Bíblia diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, 13 e 14. Entender a si próprio e reconhecer os nossos limites são atitudes de uma pessoa sábia. Esse conhecimento só pode ser alcançado por meio da revelação. Somente Deus conhece o que há no homem e somente Ele pode nos revelar. Disse Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 3, 24. Segundo, examine os seus fardos e a razão de carregá-los. Jesus afirmou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes estamos carregando fardos
que não nos foram dados pelo Senhor, mas pelo mundo, ou pelo legalismo, ou pelo próprio homem. Se não tivermos o entendimento espiritual da doutrina de Cristo, podemos correr o risco de estar dentro do cristianismo carregando os fardos da lei. A Bíblia diz: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, de 20 a 23. Terceiro, compartilhe os seus sentimentos e suas emoções com alguém confiável no Senhor. A palavra de Deus aconselha: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Devemos abrir o coração para as pessoas espirituais que possuem o dom do aconselhamento e da misericórdia. O compartilhamento tem um efeito terapêutico e sanador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Quarto, busque um estilo de vida saudável. Tem cuidado de ti mesmo, escreveu Paulo a Timóteo. Não acumule cargos, não faça compromissos além de suas possibilidades, não trabalhe além do horário, não carregue pesos excessivos, não tente resolver os problemas alheios, não faça viagem de improviso, programe os seus dias de descanso, durma o suficiente, alimente corretamente, ore todos os dias. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. Quinto, priorize o seu relacionamento com Deus. Está escrito: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Marcos 3,14. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus, o estar com Deus. O Senhor nos escolheu antes de tudo para estarmos com Ele. Por isso, o salmista Davi disse: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Salmo 16, verso 8. Vamos para a conclusão desta lição. Muitos acham que a prova da fé é demonstrar que tudo está bem o tempo todo. Porém, negar a dor não é maturidade, mas sim uma fuga, uma forma de fuga emocional. O próprio Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Ele não negou o sofrimento, antes o enfrentou com sensibilidade e moderação. O reconhecimento da dor é o primeiro passo para a cura. É a partir daí que decidimos confiar verdadeiramente em Deus. Davi foi um belo exemplo de homem sensível, que sabia expressar as suas angústias não como um ato de fraqueza, mas como um ato de entrega e confiança em Deus. Ele escreveu: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 32. Como Davi, precisamos levar as nossas emoções a Deus. Emoções ignoradas crescem, mas emoções entregues a Deus são tratadas com amor e levadas à restauração. A cruz de Cristo é o lugar da cura. Jesus levou não apenas os nossos pecados, mas também as nossas dores, rejeições, traumas e memórias difíceis. Não precisamos ignorar e nem fugir das dores. Só precisamos permitir que o amor de Deus penetre em todos os recantos de nossa alma. Senhor,
O Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147, 2 e 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que as nossas emoções estejam escondidas em Cristo, para termos uma vida saudável, equilibrada e cheia do Espírito Santo, para melhor servir. Vamos agradecê-lo em oração. Querido Pai, nosso Deus, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, por teres nos criado com essa penetração tão profunda no mundo espiritual, aonde pelo teu Espírito, nossas emoções podem, Senhor, chegar à tua presença, podem, Senhor, abstrair a grandeza do Senhor, como homens que tiveram visões extraordinárias, ficaram surpresos, ficaram em êxtase, suas emoções foram a níveis elevadíssimos, mas foram emoções coordenadas pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, queremos viver neste mundo de forma saudável, queremos viver de forma adequada, Senhor, como homens que te servem, como mulheres que te amam, como crianças que se alegram na tua presença. Queremos ser, Senhor, líderes cheios do Espírito Santo, curados, para poder curar outros, para podermos levar a tua cura a outros. Abençoe, Senhor, toda a tua igreja, todos os teus filhos. Abençoe e guarde todos os líderes das igrejas. Abençoe nossa vida perante o Senhor. Dá-nos a bênção da tua presença, do teu consolo, da tua paz. E ser conosco em todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Todos podem dizer comigo, amém e amém.